Eu peguei 2 ladrões no meu pomar naquele dia. Ou pelo menos foi isso que eu pensei. Era fim de tarde, o sol ainda iluminava as macieiras carregadas, e lá estavam eles, um menino e uma menina, magros demais para a idade, roupas rasgadas, segurando maçãs como se fossem ouro. Eu podia ter gritado, podia ter chamado a polícia, podia ter expulsado os 2 dali. Mas quando me aproximei e vi o jeito que o menino protegia a irmã, quando ouvi o estômago deles roncando mais alto que qualquer desculpa, eu entendi que aquilo não era roubo, era fome. E o que eu fiz nos minutos seguintes não mudou só a vida deles, mudou a minha também. Se essa história apareceu para você, fica comigo até o final, porque às vezes tudo o que separa um erro de um milagre é uma decisão. Eu já tinha perdido demais naquela terra. Perdi minha esposa numa manhã de março, sem aviso. Perdi um filho que nunca chegou a respirar. E fui perdendo aos poucos a vontade de continuar acordando todo dia para fazer o mesmo. Como se a vida fosse uma dívida que alguém esqueceu de cobrar. Me chamo Onésimo. Onésimo Pereira da Cruz. 61 anos, viúvo há 8, fazendeiro desde antes de saber o que isso custava. O que me mantinha de pé era o pomar. Maristela plantou cada muda com as próprias mãos. Escolheu as fileiras, espaçou as covas, ergueu a cerca de arame com aquela teimosia dela que eu fingia que me irritava. Eram maçãs, coisa rara no cerrado de Tocantins. E ela tratava cada árvore como se fosse um filho. Quando ela foi embora, eu continuei cuidando do pomar sem entender bem porquê. Acho que era a única forma de ainda ouvir alguma coisa dela naquele silêncio. Naquele ano, estava endividado. Colheita ruim no ano anterior. Seca que durou 2 meses além do esperado. O banco com paciência curta. Se aquele pomar não produzisse bem, eu perderia a fazenda. Simples assim. Por isso, quando comecei a notar maçãs sumindo, a raiva que veio não era só de dono de terra, era de homem que está no limite. No começo, pensei que fosse bicho. Tatu, talvez, ou algum porco do mato que tinha achado passagem na cerca. Mas os galhos quebrados eram baixos demais, e as marcas na lama perto do córrego não eram de pata, eram de chinelo. Pequeno. Fiquei 3 dias remoendo aquilo. 3 dias vendo o prejuízo e imaginando quem tinha a coragem, ou o desrespeito, de entrar no único pedaço de terra que ainda me pertencia com significado. No 4º dia, decidi esperar. Montei no baio de manhã cedo, dei uma volta longa para não levantar suspeita, e de tarde me posicionei atrás da fileira mais densa do pomar, perto da cerca do fundo, onde as pegadas apareciam com mais frequência. Fiquei quieto. O baio ficou amarrado mais longe, na sombra de um jatobá, mastigando capim com aquela calma dele, que às vezes me ensinava mais do que qualquer pessoa. Esperei. O sol foi baixando. Os pássaros foram mudando de canto. Aquela transição do fim de tarde que o interior faz, com uma precisão que nenhum relógio iguala. E então, eles apareceram. Eram 2. Um menino magro, uns 10 anos, com uma camisa desbotada e sandálias de borracha, que já tinham perdido a guerra contra o tempo. Atrás dele, uma menina menor, 7 anos talvez, que andava rápido tentando acompanhar o passo do irmão. Roupas sujas, cabelo embaraçado, uma sacola de mercado velha na mão do menino. Eles entraram pela cerca com uma desenvoltura de quem já sabia exatamente onde pisar. Fechei o punho, ia sair de trás daquela árvore gritando, ia mandar embora, ia fazer o que qualquer dono de terra faria quando encontra invasor no meio do que é seu. Mas parei, porque vi o que eles estavam pegando. Não as maçãs boas, não as grandes, as vermelhas, as que valiam dinheiro. Eles catavam as que tinham caído no chão, as machucadas, as pequenas que a chuva tinha derrubado antes do tempo. O menino escolhia com cuidado, passava para a mão da irmã e ela colocava na sacola devagar, como se estivesse manuseando algo precioso. Ouvi o menino cochichar.
Pega só as menores, assim não dá falta. Eu soube naquele momento que aquelas crianças não eram ladrões, eram famintas. Fiquei parado. Não por fraqueza, mas porque o que veio depois me travou de um jeito que não esperava. O estômago do menino roncou, alto, no silêncio da tarde. Ele não disse nada, fingiu que não aconteceu. Foi a menina que reagiu. Tirou uma maçã da sacola, uma das melhores que tinham pegado. Enfiou dentro da blusa e disse baixinho: "Essa é para mamãe." Mamãe. Uma palavra simples, 3 sílabas. E aquilo desfez dentro de mim algo que eu tinha construído com 8 anos de silêncio e trabalho e dor enterrada. Saí de trás da árvore. Os dois congelaram. O menino foi para frente da irmã de imediato, um movimento instintivo, sem pensar, e disse com a voz firme demais para a idade que tinha: "Fui eu que peguei. Ela não fez nada." Ele estava me oferecendo a si mesmo para proteger a irmã. Fiquei olhando para ele por um tempo que pareceu longo. Depois, respirei fundo e disse a única coisa que veio: "Vocês sabem fazer suco de maçã?" Eles me olharam como se eu tivesse falado em outra língua. "Porque eu tenho mais maçã do que vou conseguir vender, e tenho fogão em casa que não vejo ninguém usar direito há muito tempo." A menina olhou para o irmão. O irmão olhou para mim. E eu virei de costas e comecei a caminhar em direção à casa, devagar, sem olhar para trás. Depois de uns 10 passos, ouvi os dois correndo atrás. Coloquei pão na mesa, leite, arroz, feijão, um pedaço de carne que tinha sobrado do almoço e que eu ia comer frio no jantar mesmo. Eles sentaram nas cadeiras da cozinha com aquela postura de quem não sabe se pode se mexer. A menina ficou com as mãos no colo, olhando para o prato como se precisasse de permissão. O menino segurou o garfo, mas esperou. Esperou eu sentar primeiro, esperou algum sinal de que estava tudo bem. "Pode comer", eu disse, simples assim. E eles comeram, no começo devagar, com cuidado. Depois, com uma pressa que não conseguiam mais esconder. A menina chorava enquanto mastigava. Não de tristeza, acho, mas daquele jeito que o corpo chora quando finalmente recebe o que estava pedindo há tempo demais. O menino não chorou. Ficou de cabeça baixa, concentrado no prato, mas as mãos tremiam. Eu fiz que não vi. Fui até o fogão, coloquei água para ferver e fiquei de costas para dar a eles a dignidade de comer sem ser observados. "Faz 2 dias", disse o menino baixinho, sem eu perguntar. Virei. "O quê?" "Que a gente não come direito." 2 dias. Eu olhei para aquela criança de 10 anos que tinha entrado no meu pomar para pegar maçã do chão, que tinha se colocado na frente da irmã esperando castigo, que tinha passado 2 dias sem comer direito e ainda assim reservado uma maçã para a mãe antes de pensar em si mesmo. Senti vergonha de mim, de ter ficado 3 dias com raiva, de ter pensado em polícia. "Como é o nome de vocês?" perguntei. "Eu sou o Davi", disse o menino. "Ela é a Lúcia." A menina ergueu os olhos pela primeira vez e me olhou de frente. Tinha um jeito nos olhos dela que me lembrava alguém. Demorei um segundo para entender quem. Maristela. Quando ela queria dizer algo importante sem abrir a boca. "E a mãe de vocês?" perguntei. Davi abaixou a cabeça de novo. "Tá em casa. Tá doente." Não perguntei mais nada naquela hora. Deixei eles terminarem. A Lúcia comeu 2 pratos e ainda olhou para o terceiro, com aquele olho de quem quer, mas não tem coragem de pedir. Eu servi sem ela precisar falar. Depois, enquanto lavava a louça, o Davi ficou parado na porta da cozinha, olhando para o pomar lá fora. "O senhor vai chamar alguém?" ele disse. "Por causa das maçãs?" "Não." Ele ficou quieto um instante. "Por quê?" Eu enxuguei as mãos no pano e olhei para ele. "Porque maçã do chão eu ia perder mesmo, e porque sua irmã guardou uma para sua mãe antes de guardar uma para ela." Ele não respondeu. Mas alguma coisa no rosto dele afrouxou.
aquela tensão de menino velho que carrega coisa demais nas costas. Na manhã seguinte, montei no baio e pedi que o Davi me levasse até a casa deles. Ele foi a pé do meu lado, sem falar muito. A Lúcia ficou na minha fazenda, dormiu no sofá e eu encontrei ela de manhã ainda enrolada num cobertor velho, tão funda no sono que eu não tive coragem de acordar. Andamos uns 2 quilômetros pela estrada de chão, depois viramos numa trilha quase apagada pelo mato, e no fim dela estava a casa, ou o que tinha sobrado dela. Parede de adobe com rachadura larga do telhado até o meio. Telha de barro quebrada num canto, remendada com um pedaço de lona azul desbotada. A porteira era um arame enrolado num pau. O quintal tinha um pé de manga e capim tomando tudo em volta, como se a terra estivesse engolindo o lugar aos poucos. Desci do baio sem falar nada. Davi abriu o arame e entrou primeiro. "Mãe!" chamou ele, com aquela voz baixa de quem não quer assustar. "Trouxe um senhor." Ela estava deitada numa cama de solteiro, encostada na parede do cômodo principal. Coberta com um lençol fino até o queixo, mesmo com o calor que fazia. O rosto estava úmido de suor, os olhos semifechados, a respiração puxada, aquele tipo de respiração que faz barulho, que você ouve antes mesmo de chegar perto. Se eu tivesse demorado mais um dia para encontrar aquelas crianças no pomar, mais um dia para perguntar pela mãe, mais um dia sem vir até aqui, o que eu ia encontrar nessa cama seria diferente. Senti isso nos ossos. Cheguei perto. "Senhora", falei devagar. Ela abriu os olhos, escuros, fundos, com aquela febre dentro que deixa o olhar meio perdido. Tentou se levantar e não conseguiu. "Fica quieta", eu disse. "Não precisa se mexer." "Quem é o senhor?" A voz saiu rouca, raspando. "Sou vizinho. Vim ver se posso ajudar." Ela olhou para o Davi. Ele acenou com a cabeça, aquele gesto pequeno de filho dizendo, "Pode confiar." Ela fechou os olhos de volta. "Não precisa de ajuda, não", murmurou, com uma teimosia fraca, daquelas que a gente ainda sustenta quando não tem mais quase nada, só o orgulho. Eu conheço esse orgulho. Eu mesmo vivi dentro dele por anos. "Eu sei", respondi, "mas eu vim do mesmo jeito. O médico mais perto ficava em Cocalândia, 22 quilômetros. Fui no bairro até a estrada de asfalto, peguei carona com um caminhoneiro que ia passando, cheguei ao posto de saúde antes do meio-dia. Expliquei a situação. O enfermeiro, um rapaz jovem, sério, de quem eu nunca soube o nome direito, veio comigo no carro dele, pneumonia, disse a palavra sem rodeio, depois de auscultar o peito dela e medir a febre que estava em 39,2. "Precisa de internação", ele disse para mim, do lado de fora, baixo. "Ela não vai querer largar as crianças." "Eu sei, mas se a infecção piorar..." Olhei para a janela da casa. A Lúcia tinha chegado. Não sei como, devia ter seguido o nosso caminho. E estava sentada no chão do quarto, do lado da cama, segurando a mão da mãe com as 2 mãos. Tomei uma decisão ali. "Me dá o remédio. Me ensina como dar." Eu fico de olho nela. O enfermeiro me olhou por um tempo. "O senhor é parente?" "Não." "Vizinho?" "Fui até hoje." Ele suspirou. Abriu a mochila dele e começou a explicar. "Passei a primeira noite sentado numa cadeira de plástico verde, encostada na parede do quarto dela. Não planejei ficar. Ia deixar os remédios, explicar o horário e voltar para a fazenda. Mas quando cheguei na porta para sair, a Lúcia estava dormindo no chão do lado da cama, sem travesseiro, sem cobertor, com a mãozinha ainda segurando a beira do lençol, como se tivesse medo que a mãe fosse embora enquanto ela dormia. Não consegui dar um passo para frente. Voltei. Peguei o cobertor dobrado num canto, cobri a menina sem acordar ela e sentei na cadeira. Fiquei. O relógio de pilha na parede marcou 00:30. 1, 2. A respiração da mulher foi ficando menos barulhenta com o tempo. O remédio começando a trabalhar, eu queria acreditar.
O Davi dormia no quarto do lado, mas de hora em hora eu ouvia o colchão ranger. Ele não estava dormindo de verdade, estava de vigia, do jeito dele. 10 anos fazendo o papel que não era para ser dele. Naquela madrugada quieta, com o som dos grilos lá fora e a respiração daquela mulher que eu nem sabia o nome, pensei em Maristela. Não com aquela dor cortante dos primeiros anos, mas com uma saudade diferente, mais funda, mais mansa. Pensei em como ela teria agido no meu lugar. Não precisei pensar muito. Eu sabia. Ela já estaria aqui desde ontem e teria trazido mais comida. Aprendi o nome dela no segundo dia. Apareceu num frasco de remédio velho que o Davi achou numa caixa, receita antiga, de quando ainda tinha plano de saúde, de quando o marido ainda estava. Valdirene, 34 anos. Parecia mais velha. A vida tinha cobrado adiantado, quando a febre baixou o suficiente para ela conseguir ficar sentada. Ela me olhou com aquele olhar direto de mulher que não tem tempo para rodeio. Por que o senhor está fazendo isso? Pensei antes de responder. Porque eu podia. Tem muita gente que pode e não faz. Eu sei, falei. Fui um desses por muito tempo. Ela me estudou por um instante. Depois assentiu devagar, como se aquilo fosse resposta suficiente. Não perguntou mais. O Davi começou a aparecer na fazenda de manhã. Nos primeiros dias, eu não pedi nada. Ele chegava, ficava olhando as coisas com aquele jeito curioso de menino que quer ajudar, mas não sabe se tem permissão. Eu ia fazendo minha lida e fingia não notar. Até que numa manhã ele foi atrás de mim até o pomar e ficou parado do meu lado enquanto eu podava um galho doente. "Posso fazer alguma coisa?" perguntou. "Sabe segurar tesoura de poda?" "Não." "Então hoje você aprende." Passei a manhã ensinando. Ele era rápido, prestava atenção de um jeito que fazia a explicação valer a pena. Errava, perguntava por que errou, não repetia o erro. Tinha uma seriedade nele que me pegava de surpresa às vezes, aquela concentração de quem sabe que cada coisa aprendida é uma ferramenta a mais contra o mundo. No intervalo, sentamos debaixo de uma jabuticabeira velha que fica no canto do pomar. "Sua mãe falou de onde vocês vieram?" perguntei. "Do Piauí, cidade pequena, nem sei dizer o nome certo. Meu pai trouxe a gente para cá dizendo que tinha trabalho." E tinha. Para ele, tinha. Um tempo. Ele olhou para o chão. Depois ele arrumou outra família e foi. Disse isso sem drama, sem lágrima, com aquela naturalidade triste de quem já digeriu uma coisa que não devia ter chegado perto. Fiquei quieto. "Quantos anos você tinha?" 8. 2 anos carregando aquilo. 2 anos sendo o homem da casa com 8 anos de idade. Não disse nada. Apenas peguei a tesoura e voltei a trabalhar. Mas por dentro, alguma coisa tinha se arranjado diferente, como uma pedra que muda de lugar dentro do peito e de repente você respira um pouco melhor. A Lúcia era outro mundo. Enquanto o irmão era sério e contido, ela era o contrário. Falava sem parar, dava nome para tudo e tinha uma capacidade de encontrar beleza em coisa que eu havia anos não enxergava. Na primeira semana, batizou 3 galinhas minhas, Francisca, Benedita e Joana. "Por que esses nomes?" perguntei. "E são nomes de mulher forte," ela respondeu como se fosse óbvio. Plantou umas sementes de flor que não sei de onde tirou perto da varanda dos fundos. Regava todo dia com uma latinha velha que achou no galpão. Quando eu passava por lá e via ela agachada, concentrada naquelas mudas minúsculas, era difícil não parar. Uma tarde, ela olhou para mim e perguntou sem cerimônia: "O senhor tem filho?" Parei. "Tive. Não chegou a nascer." Ela processou isso por um segundo. "E esposa?" "Tinha. Foi embora." "Para onde?" "Pro céu," falei. "Se Deus existir." Ela pensou de novo, com aquela seriedade de criança que leva tudo a sério. "Então ela tá lá cuidando das flores que não tem ninguém." Eu não respondi. Mas aquilo ficou. Valdirene melhorou devagar. Numa semana,
já ficava sentada. Em 2, estava de pé. Em 3, insistiu em ajudar com alguma coisa. E eu não tive como negar, porque ela tinha a mesma teimosia da Lúcia, só que com mais experiência. Começou organizando a cozinha da fazenda, que eu mantinha funcional, mas não exatamente arrumada. Encontrou lógica onde eu tinha acostumado com bagunça. Depois de 2 dias, eu sabia onde estava cada coisa sem precisar procurar. Não era serviço, era cuidado. Tem diferença. Numa tarde, ela ficou parada na porta do quarto que foi de Maristela, que eu mantinha fechado desde sempre, sem nenhuma razão específica, além de não saber o que fazer com o vazio de lá dentro. Ela não abriu. Só ficou parada. "Foi aqui?" perguntou. "Foi." Ela assentiu. "A minha também era assim, um lugar que eu não sabia se entrava ou deixava fechado. Como você resolveu?" Ela virou para mim. "Não resolvi. Aprendi a passar na frente sem parar toda vez." Fui dormir naquela noite pensando nessa frase, nesse jeito simples e honesto de descrever o que é sobreviver uma perda. Não superar, não resolver, só aprender a passar na frente. Às vezes, a sabedoria não vem de quem tem mais idade, vem de quem teve mais necessidade. Foram semanas assim, quietas por fora, movimentadas por dentro. O Davi me chamava de seu Onésimo com aquela formalidade que os meninos do interior usam com o homem mais velho. A Lúcia me chamava de seu Oni desde o 3º dia, porque achou o nome comprido demais e resolveu resolver o problema por conta própria. Eu não corrigi. A fazenda foi ganhando uma vida diferente, não barulhenta. Era ainda um lugar calmo, de interior, de cerrado, mas diferente. Havia conversas no almoço. Havia risada à toa por causa de coisa boba. Havia a latinha da Lúcia batendo na beira da varanda quando ela regava as flores. Havia presença. E eu fui percebendo, sem querer, que presença era exatamente o que eu mais tinha sentido falta. Não de uma pessoa específica, não de Maristela. Essa falta tem nome e endereço e nunca vai embora de vez. Mas de gente, de vozes, do barulho simples de não estar só dentro de um lugar que é grande demais para uma pessoa só. Eu estava começando a me perder nisso tudo, nessa leveza estranha que eu não sabia direito como receber, quando a cidade resolveu me lembrar que nada bom vem fácil. A fofoca no interior viaja mais rápido que cavalo em campo aberto. Não demorou 3 semanas para o vilarejo de Cocalândia saber que o velho Onésimo estava com gente estranha na fazenda. Mulher, 2 crianças, ninguém sabia bem de onde. Cada boca que passou pela história acrescentou um detalhe. Quando a versão chegou no armazém do Carlinhos, ponto de encontro obrigatório de quem não tem muito o que fazer, já havia suspeita, julgamento e veredito formado. Eu fiquei sabendo por acaso. Fui buscar mantimento numa manhã e o Carlinhos me atendeu com aquele sorriso de quem tem coisa para dizer, mas espera você perguntar. Não perguntei. Peguei o arroz, o feijão, o querosene e fui embora. Mas na saída, 2 homens mais velhos sentados na calçada me olharam de um jeito que eu conhecia. O jeito de quem já julgou e só está esperando a sentença cair. Voltei para a fazenda sem dar importância. Errei em não dar. A carta chegou numa terça-feira de manhã, dobrada dentro de um envelope bege sem remetente, deixada na porteira por alguém que não quis se identificar. Eram 3 parágrafos escritos à mão, com letra grande e raivosa, sem vírgula no lugar certo. Dizia que eu estava abrigando gente de procedência duvidosa, que as crianças eram conhecidas por andar pelos sítios vizinhos pegando o que não era delas, que homem viúvo, sozinho, com criança pequena, era a situação que pedia explicação, e que se eu não resolvesse aquilo logo, alguém ia resolver por mim. Não assinado. Fiquei olhando para aquele papel por um tempo longo. Dobrei. Guardei no bolso. Não disse nada para ninguém, mas naquela noite não consegui dormir. 2 dias depois, 2 carros apareceram na porteira. Eu estava no pomar com o Davi quando ouvi o barulho do motor.
Carro não era coisa comum por aqui. A estrada de chão afastava quem não tinha motivo real para vir. Então, quando ouvi, já soube que não era visita casual. Eram do Conselho Tutelar. Uma mulher de uns 40 anos, cabelo preso, expressão profissional, um homem mais novo com prancheta. E atrás deles, num carro separado, o vizinho Evaldo, dono de uma propriedade do outro lado do córrego, homem que eu nunca tive problema, mas que eu sabia que não aprovava silêncio em ninguém. Evaldo foi quem fez a denúncia. Entendi na hora. A mulher se apresentou, disse o nome, o cargo, a finalidade, profissional, sem maldade aparente. Estava fazendo o que era para fazer. Disse que tinham recebido uma comunicação sobre crianças em situação irregular, sob guarda de pessoas sem vínculo legal, em imóvel de condições desconhecidas. Eu ouvi tudo sem interromper. Quando ela terminou, eu disse: "Pode entrar e ver o que quiser." O Davi tinha me visto falar com eles da distância do pomar. Quando entrei em casa para chamar a Valdirene, ele já estava na cozinha de pé, com aquela postura fechada de menino que aprendeu cedo que notícia de adulto raramente é boa. "O que foi?" ele perguntou. Não adiantava esconder. "Vieram perguntar sobre vocês. É do Conselho Tutelar. Vou resolver." Ele ficou quieto por um segundo. Depois disse: "Vão levar a gente?" Aquela pergunta pesou mais do que eu esperava. "Não", eu disse, com mais firmeza do que eu tinha certeza. Ele assentiu, mas a mão dele agarrou a borda da mesa e os nós dos dedos ficaram brancos. 10 anos. E aquele menino ainda sabia exatamente o que era perder chão debaixo dos pés. Chamei a Valdirene. Expliquei rápido. Ela ficou pálida, mas respirou fundo e endireitou as costas. "Vamos falar com eles", ela disse. Passamos 2 horas naquela sala. Mostrei os remédios, os comprovantes de compra das últimas semanas. Mostrei que o Davi estava matriculado na escola. Eu mesmo tinha levado, 3 dias antes, montado no bairro com ele na garupa, 22 quilômetros de estrada até Cocalândia. Mostrei a carteirinha. Mostrei a lista do material que eu tinha comprado. A mulher anotava tudo com cuidado. O rapaz da prancheta escrevia sem olhar muito para a gente. Evaldo ficou do lado de fora. Não entrou. Covardia tem esse jeito. Age de longe. E quando chega a hora de olhar nos olhos, fica esperando no carro. A Lúcia apareceu no meio da conversa, vindo do quintal com a latinha na mão, sem entender direito o que estava acontecendo. Olhou para a mulher do conselho, depois olhou para mim e disse com a naturalidade dela: "O seu Oni cuida da gente direito. Ontem ele foi até a cidade buscar caderno para mim." A mulher olhou para a menina, depois olhou para mim. Alguma coisa mudou no rosto dela. Não muito, mas mudou. A Valdirene segurou minha mão por um segundo, rápido, firme, antes de soltar. Não era gesto de romance, era de aliança, de 2 pessoas que entenderam que estavam do mesmo lado de algo que importava. Depois falou com a voz rouca que ainda carregava vestígio da pneumonia. "Esse homem salvou os meus filhos, não uma vez. Toda vez que precisou." A sala ficou quieta. O casal do conselho foi embora com uma advertência formal, que eu precisaria regularizar a situação com documentação adequada, que haveria acompanhamento, que as crianças precisavam continuar na escola e ter acesso à saúde. Nada com que eu não concordasse. Evaldo foi embora sem me olhar. Eu fiquei na porteira vendo os carros sumirem na poeira vermelha da estrada, e só então senti o quanto tinha estado tenso. As costas doíam. A mandíbula estava rígida. Tinha segurado alguma coisa dentro por 2 horas e agora ela saía devagar, sem forma, sem nome. O Davi veio até mim. Ficou do meu lado, olhando a mesma estrada. "Obrigado", ele disse, baixo. "Não tenho que agradecer." "Tem sim." Ele parou um instante. "O senhor podia ter deixado. Eu sabia que sim. Podia ter entregado, lavado as mãos, dito que não era meu problema. Ninguém teria me julgado por isso. É o que a maioria faz." "Podia", confirmei. "Mas ia ficar com isso no peito pelo resto da vida.
Ele não respondeu, mas ficou do meu lado por mais um tempo, olhando a estrada até a poeira dos carros acabar e o silêncio do cerrado voltar ao lugar. Achei que o pior tinha passado. Estava errado. Naquela mesma semana, numa madrugada de quinta-feira, acordei com o Davi me sacudindo pelo ombro. O menino estava branco. Seu Oni, a voz quebrada. Minha mãe não tá bem. Me levantei antes de estar completamente acordado. Atravessei o corredor no escuro. Entrei no quarto onde a Valdirene estava. Ela dormia na fazenda havia dias, porque eu tinha insistido que era mais seguro enquanto ela ainda se recuperava. E quando abri a porta, o calor que veio foi diferente. Aquele calor seco de febre alta, que você sente antes de tocar a pessoa. Ela estava tremendo debaixo do cobertor. Respiração curta, puxada, olhos abertos, mas sem foco. Aquele olhar que vai e vem, que você chama o nome e a pessoa demora a responder. Toquei a testa dela, queimando. A pneumonia tinha voltado, ou nunca tinha ido de verdade. Olhei para o Davi. Ele estava na porta segurando a Lúcia pelo ombro. Ela tinha acordado com o barulho e estava com cara de quem não entende, mas já sabe que é grave. Eu precisava de médico, agora. E eram 2 da madrugada, com 22 quilômetros de estrada de chão entre mim e qualquer ajuda. Não pensei. Pensar demora. E eu não tinha tempo para demorar. Peguei o casaco, a lanterna, as chaves do cadeado da porteira e fui direto para o estábulo. O baio levantou a cabeça quando eu acendi a lanterna. Aquele olhar semi-cansado de animal tirado do sono. Mas ficou quieto enquanto eu colocava a sela. Ele conhecia minha pressa. Sabia quando eu estava com urgência no corpo. Voltei para o quarto antes de sair. Davi. O menino estava parado do mesmo jeito, segurando a irmã. Você vai ficar aqui com ela. Se piorar muito, acende a luz do alpendre e fica esperando. Eu volto com alguém. O senhor vai a cavalo até a cidade? Ele disse. De madrugada? Vou. São 22 quilômetros. Eu sei quantos são. Ele me olhou por um segundo com aquele olhar que menino tem quando quer ser adulto e não consegue segurar o medo. Vai rápido, ele disse. Coloquei a mão no ombro dele por um instante. Não disse nada. Saí. A noite do cerrado tem um peso diferente. Não é escuridão de cidade, onde sempre tem algum reflexo, algum poste longe, algum clarão de janela. É escuridão de verdade, densa, como se o mundo tivesse esquecido que o sol vai voltar. A lanterna iluminava uns 10 metros na frente do baio. Depois era só noite. Mas ele conhecia aquela estrada melhor do que eu. Conhecia cada curva, cada buraco, cada trecho onde a terra é mais solta e precisa de cuidado. Eu segurei as rédeas firme no começo. Depois fui soltando aos poucos, deixando ele encontrar o ritmo dele. Galope não. A estrada de chão à noite não perdoa a queda, mas um trote forte, constante, que comia distância sem desperdiçar fôlego. O vento batia na minha cara. O couro do pescoço do baio fumegava de calor. Os cascos faziam aquele som seco e ritmado na terra dura, que é o som mais honesto que eu conheço. O som de ir em frente sem garantia de nada. Pensei em Valdirene tremendo embaixo do cobertor. Pensei na Lúcia dormindo no chão do hospital da cidade aquela primeira vez, com a mãozinha no lençol. Pensei no Davi de 10 anos dizendo, vai rápido com a voz de quem sabe que não pode ir junto. E o baio foi. Cocalândia de madrugada é um punhado de casas com janela escura e um cachorro latindo de longe em longe. O posto de saúde fecha às 22. Eu sabia disso. Mas sabia também onde o enfermeiro morava, numa casa verde de 2 cômodos perto da praça, que ele mesmo tinha me dito uma vez, sem saber que algum dia eu ia precisar bater na porta dele às 3 da manhã. Desci do baio. Amarrei ele na grade da calçada. Bati na porta. Nada. Bati mais forte. Uma luz acendeu. Passos. A porta abriu com aquele ranger de quem não foi feito para abrir de madrugada.
O enfermeiro, Douglas era o nome, eu lembrei naquele momento, apareceu com os olhos semicerrados e uma expressão de susto. Seu Onésimo. A mulher lá da fazenda, a Valdirene, febre alta, respiração ruim. Igual da outra vez, mas pior. Ele acordou inteiro em 2 segundos. É o que o treinamento faz. Acende a pessoa antes da vontade. Me dá 5 minutos. Foram 4. O carro dele era um Fiat velho que reclamava em cada buraco da estrada de chão. Eu fui na frente, no baio, abrindo caminho com a lanterna. Ele vinha atrás devagar, farol iluminando a poeira que o cavalo levantava. Chegamos na fazenda quando o céu ainda estava escuro, mas com aquela mudança sutil no horizonte, um azul levemente menos preto que anuncia que a noite está começando a se render. O Davi estava na varanda, em pé, quieto, abraçado com a irmã que dormia encostada nele. Ele não tinha ido dormir. Tinha ficado de vigia como prometeu, olhando a estrada, esperando. Quando me viu chegar com o carro atrás, os ombros dele desceram. Aquela descida de ombros de quem segurou demais e finalmente pode soltar. Douglas ficou 40 minutos dentro do quarto. Eu fiquei do lado de fora com as crianças. A Lúcia acordou, perguntou pela mãe, eu disse que estava sendo cuidada. Ela me olhou com aqueles olhos fundos e disse, mas vai ficar boa? Vai, eu disse, não porque eu tinha certeza, mas porque às vezes a gente precisa ser a certeza que a criança ainda não consegue ter sozinha. Quando Douglas saiu, o rosto dele era sério, mas não era o sério de má notícia. Infecção voltou, mas peguei a tempo. Ele olhou para mim. Se você tivesse esperado até amanhecer... Não terminou a frase. Não precisava. Eu sabia o que vinha depois do C. Deixou medicação injetável. Me ensinou como aplicar, me fez repetir o procedimento 2 vezes até ter certeza que eu tinha entendido. E foi embora com aquela cara de quem vai voltar a dormir, mas vai pensar no caso até o sol raiar. Entrei no quarto. Valdirene estava acordada, menos perdida. A febre ainda estava lá, mas diferente. Não mais aquele calor de fora de controle. Os olhos dela me encontraram quando entrei. Você foi até a cidade, ela disse. Não era pergunta. Fui, de madrugada. A cavalo. O baio precisava de exercício. Ela fechou os olhos. Um canto da boca subiu levemente. O primeiro rascunho de sorriso que eu via nela em dias. Que homem teimoso, ela murmurou. Aprendi com boa professora. Ela não respondeu. Mas a respiração dela foi ficando mais funda, mais calma, o remédio trabalhando, o corpo cedendo para o sono com menos luta. Sentei na cadeira de plástico verde e fiquei. O sol entrou pela fresta da janela devagar, como se pedisse licença. Lúcia dormia no sofá da sala, enrolada no mesmo cobertor velho de sempre. Davi tinha finalmente cedido. Estava no chão, de lado, com o rosto afrouxado naquele sono fundo de quem não conseguiu mais segurar. Valdirene respirava quieta. O baio estava no pasto, solto, depois que eu tirei a sela antes de entrar em casa. Ele merecia. Eu fiquei sentado, quieto, olhando aquela cena estranha e simples ao mesmo tempo. Uma mulher dormindo num quarto que foi de Maristela. 2 crianças espalhadas pela minha casa como se sempre tivessem estado lá. Um cavalo velho no pasto depois de 22 quilômetros de noite. E eu, Onésimo Pereira da Cruz, 61 anos, viúvo, fazendeiro, homem que aprendeu a ser ilha, sentado no meio de tudo aquilo, sem saber direito como tinha chegado até ali. Soube de uma coisa naquela manhã. Não soube de 2 ou 10, soube de uma, que eu tinha chegado a tempo. Não pelas estradas, não pela medicina, não pelo cavalo. Tinha chegado a tempo no sentido que importava. Aquele momento que você para de esperar o suficiente para voltar a agir. Aquele segundo em que você decide que vai se envolver, que vai atravessar a porteira do outro, que vai colocar o pé numa vida que não é a sua e fazer alguma coisa com ela. Eu tinha chegado a tempo no pomar, naquela tarde. E tudo que veio depois veio por causa disso.
3 semanas mais tarde, a Valdirene estava boa. Não 100%, a pneumonia deixa rastro, demora para ir embora de vez, mas estava de pé, estava comendo, estava reclamando quando eu exagerava no sal, o que eu interpretei como sinal seguro de recuperação. Ela começou a trabalhar na fazenda de verdade, não como favor, não como pagamento de dívida. E ela deixou isso claro desde o primeiro dia, com aquela objetividade dela que não deixava espaço para mal-entendido. Era um acordo. Ela ajudava com as contas, com a cozinha, com a organização das coisas que eu tinha deixado ir se acumulando pelos cantos. Em troca, a casa era deles enquanto precisassem. Simples assim. O Davi virou minha sombra no pomar. Aprendeu poda, irrigação, como identificar doença nas folhas, como colher sem machucar a fruta. Tinha um talento natural para entender a terra. Aquela intuição que não se ensina, que ou vem ou não vem. Certa tarde, depois de um longo silêncio de trabalho, ele disse sem olhar para mim: "Eu quero aprender tudo que o senhor sabe." Não respondi na hora. Depois de um tempo falei: "Então vai demorar bastante." Ele ergueu os olhos. Tinha um brilho ali que eu não sabia nomear direito, mas que eu reconhecia. Era o brilho de quem encontrou direção. "Tudo bem," ele disse. "A gente tem tempo." Um domingo de tarde, a Lúcia veio correndo até onde eu estava consertando uma cerca. Tinha um papel dobrado na mão, amassado de tanto segurar. "Olha o que eu fiz," ela disse estendendo. Era um desenho. 3 pessoas de mãos dadas na frente de uma casa. Árvores atrás, que eu reconheci como o pomar. E escrito em letra torta de criança, com o lápis que escapava nos traços difíceis: "Minha família." Fiquei olhando por um tempo sem falar. "Tá faltando alguém?" ela perguntou, avaliando o próprio desenho com a seriedade de quem leva a arte a sério. "Não sei," falei. "Me mostra quem é quem." Ela apontou para cada figura com o dedo pequeno. "Essa é a mamãe, esse é o Davi, e esse aqui," apontou para a figura do meio maior, "é o seu Oni." Dobrei o joelho para ficar na altura dela. "Posso ficar com esse desenho?" Ela me olhou como se fosse a pergunta mais óbvia do mundo. "Fiz para você." Naquela noite, depois que as luzes da casa foram apagando uma por uma, fui até a varanda dos fundos. O céu do cerrado à noite não tem meio termo. É imenso ou não é nada. Lá estava ele, imenso, cheio de estrelas que a cidade nunca deixa aparecer. Aquele tipo de céu que faz a gente se sentir pequeno do jeito certo, sem medo. Tirei o desenho do bolso. Olhei de novo. Pensei em Maristela. Em como ela teria gostado da Lúcia, da teimosia dela, das flores que estavam crescendo na varanda, dos nomes que ela deu às galinhas. Pensei em como ela teria reconhecido no Davi aquela qualidade rara de pessoa que escolhe ser boa, mesmo quando teve motivos de sobra para ser outra coisa. Não senti aquela dor cortante de sempre, senti outra coisa, mais parecida com gratidão do que com perda, como se Maristela tivesse aprovado alguma coisa sem que eu precisasse perguntar. Dobrei o desenho com cuidado e guardei no bolso de volta. Olhei para o pomar escuro lá na frente, para as flores da Lúcia que eu mal enxergava no canteiro, para o estábulo onde o baio já estava descansando depois de tudo que tinha aguentado sem reclamar. E pensei na frase simples que a vida levou 61 anos para me ensinar direito. Às vezes você perde tanto que começa a achar que perder é tudo que você sabe fazer, que é sua natureza, seu destino, sua sina escrita em terra vermelha de cerrado. Mas não é. Às vezes você está só esperando, sem saber, o momento certo de chegar. E quando esse momento vem, ele não aparece com aviso. Não tem placa nem sinal no céu. Aparece como 2 crianças com chinelo arrebentado catando maçã do chão com cuidado para não dar falta. E o que você faz naquele segundo, aquele segundo exato, é o que define o resto. Eu cheguei a tempo. Dessa vez, cheguei a tempo. Outubro chegou com chuva. Não a chuva fina e hesitante do começo de estação.
aquela que cai com vergonha, úmida demais para ser orvalho e escassa demais para ser alívio. Chegou com volume, com decisão, com aquele trovão de abertura que o Cerrado de Tocantins usa para anunciar que o inverno veio para ficar. A terra vermelha bebeu durante 3 dias seguidos e ficou escura, densa, com aquele cheiro de humus e raiz molhada que é o cheiro mais honesto que eu conheço. Eu estava na varanda quando a primeira tempestade chegou de verdade. Lúcia veio sentar do meu lado sem pedir licença. Nunca pedia. Era uma das coisas que eu tinha aprendido a receber como característica dela, não como falta de educação. Encostou no meu braço, olhou para o céu que escurecia rápido e disse: "O seu Oni tem medo de raio?" "Não." "Eu tenho," ela admitiu, com uma facilidade que me desarmava sempre. "Mas do lado do senhor não tenho tanto." Não respondi. Mas coloquei a mão na cabeça dela por um momento, naquele gesto que eu mesmo não sabia de onde tinha vindo. Não era coisa que eu fazia antes, não era costume meu, não era da minha geração de homem criado à distância. Mas ela recebia com tanta naturalidade que parecia que sempre tinha sido assim. O trovão bateu forte lá no fundo do horizonte. Ela não se mexeu. Ficamos os dois olhando a chuva cair no pomar, nas flores que ela tinha plantado na varanda e que tinham crescido com uma obstinação que me surpreendia no chão da fazenda que ia ficando cor de açaí de tanta água. Davi apareceu na porta atrás da gente, enxugando as mãos num pano. "Fechei o galpão," disse. "O baio tá dentro, com água e capim." Bom, ele foi embora sem mais comentário. Tinha esse jeito. Eficiente, direto, sem precisar de elogio. Fazia as coisas porque entendeu que precisavam ser feitas, não porque alguém pediu ou porque estava esperando reconhecimento. Valdirene veio depois, com 2 canecas de café. Colocou uma na minha mão, uma na mão da Lúcia, e ficou apoiada na grade da varanda, olhando a chuva. "Precisa pintar essa parede," ela disse. "Sempre precisou. Ano que vem a gente pinta." Eu notei o agente. Não disse nada. Tomei o café. A chuva caiu por mais 1 hora e a gente ficou ali do mesmo jeito que famílias ficam quando não precisam de motivo especial para estar juntas. Por hábito, por conforto, pela razão simples de que o lugar do lado do outro era o lugar certo. Gus. A colheita do Davi. Naquele outubro, a colheita do pomar foi a melhor em 5 anos. Não foi sorte. Foi o Davi. O menino tinha passado os meses anteriores estudando as árvores com uma atenção que eu, honestamente, nunca tinha dedicado. Anotava num caderninho de espiral, o mesmo que eu comprei quando o matriculei na escola, observando qual fileira recebia mais sombra, onde a irrigação chegava mais fraca, qual árvore estava com folha amarelando antes do tempo. Numa tarde de agosto, veio até mim com o caderninho aberto. "Essa fileira aqui," ele apontou com o lápis, "tá recebendo água demais. A raiz está apodrecendo embaixo. Se a gente mudar o gotejamento, dá para salvar umas 12 árvores antes da colheita." Eu olhei para o esquema. Depois, olhei para ele. "Onde você aprendeu isso?" "O senhor me ensinou a diferença de folha com excesso de água e folha com falta. O resto eu fui olhando." Fizemos a mudança no dia seguinte. As 12 árvores produziram bem. Quando o comprador de palmas veio buscar a produção, um sujeito simpático chamado Nevaldo, que sempre tentava pechinchar, ele pesou, relou o queixo e disse: Que o senhor fez diferente esse ano, seu Onésimo?" Eu olhei para o Davi, que estava parado do meu lado, fingindo que não estava ouvindo. "Tive ajuda boa," eu disse. Nevaldo pagou sem pechinchar. Naquela noite, depois que o caminhão foi embora com a produção e eu fiz as contas na mesa da cozinha, vi que pela primeira vez em 4 anos eu não devia para o banco mais do que tinha. A fazenda estava respirando. Dobrei o papel das contas e fui para o quarto sem dizer nada para ninguém. Sentei na beira da cama por um tempo. Maristela gostava de dizer que terra boa é terra que recompensa paciência.
Eu sempre achei que era figura de linguagem. Naquela noite entendi que ela estava falando de coisa real. Tens o que Lúcia plantou. A professora do Davi veio me encontrar numa tarde de novembro. Bateu na porteira com o carro cheio de poeira da estrada. Desceu com um caderno na mão e um jeito determinado que me lembrou vagamente de Maristela quando tinha alguma coisa importante para dizer. Seu Onésimo. Eu precisava conversar sobre o Davi. O coração apertou por um segundo. Algum problema? Perguntei. O contrário. Era uma redação. Letra do Davi, escrita com cuidado, preenchendo 2 páginas inteiras. O título era A Fazenda que me ensinou a ler o chão. Não li ali na frente dela. Ela foi embora dizendo que o menino tinha talento real para escrita, que havia uma bolsa de estudo para a escola técnica em Palmas, que ele podia tentar no ano seguinte. Naquela noite, depois do jantar, li. Eram 12 parágrafos. O Davi escrevia sobre o pomar, sobre as árvores, sobre irrigação e poda. Mas no meio de tudo isso, sem forçar, ele escrevia sobre mim, não com nome. Dizia o fazendeiro como se fosse personagem de uma história maior do que os dois. O fazendeiro não fala muito, ele escreveu, mas ensina com o que faz. Aprendi com ele que terra pede paciência e que paciência não é fraqueza. É a coisa mais corajosa que existe. Aprendi que chegar a tempo não é sorte, é escolha, é prestar atenção no mundo em volta, em vez de ficar preso dentro de si mesmo. Eu quase me perdi dentro de mim mesmo quando era menor, o fazendeiro também. Acho que foi por isso que a gente se entendeu. Dobrei o caderno. Fui até a sala onde o Davi estudava, coloquei o caderno na mesa na frente dele e disse: "Você escreve bem." "O senhor leu?" "Li." Parei. "E você tem razão em tudo que escreveu, até na parte que fala de mim." Ele desviou o olhar, levemente sem jeito. "Tô inscrevendo você para essa bolsa." Eu disse: "Se você quiser." "Eu quero." "Então tá feito." Fui dormir, mas antes de fechar o olho, ouvi lá da sala o som do lápis do Davi voltando a se mover no caderno, e aquilo foi a coisa mais tranquila que eu tinha ouvido em muito tempo. 4. O baio. O cavalo ficou doente em março. Não de uma vez. Foi devagar, daquele jeito que animal velho adoece. Comeu menos, andava mais devagar. Ficava parado mais tempo na sombra com a cabeça um pouco baixa. Aquela postura de quem está carregando algo invisível. O veterinário examinou o baio por um tempo longo. Depois ficou em silêncio por um momento que durou demais. Quantos anos ele tem? 18. É velho, seu Onésimo. O coração tá cansado. Quanto tempo? Meses, talvez o ano. Depende dele. Fiquei no estábulo depois que o veterinário foi, encostado na grade olhando para o baio. 18 anos. Tinha comprado ele com 7, num leilão em Araguaína. Era um potro fogoso, que tinha derrubado 2 compradores antes de mim, antes que eu decidisse que era exatamente por isso que eu o queria. Maristela olhou para ele e disse que eu tinha escolhido o cavalo mais trabalhoso da feira, porque no fundo eu me identificava. Ela não estava errada. Coloquei a mão no focinho dele. Ele encostou levemente, aquele peso quente e conhecido. "Você fez bem", eu disse. E não estava falando só de trabalho. O Davi descobriu sobre o baio sem que ninguém contasse. Numa manhã ele apareceu no estábulo antes de mim. Estava sentado no chão, de costas para a parede, do lado do baio que estava deitado. A mão do Davi estava no pescoço do cavalo, tocando devagar, sem pressa. Me sentei do lado dele no chão, encostado na mesma parede. Ficamos em silêncio. "Você vai ficar triste quando ele for?" Ele perguntou. "Vou. Mas vai ficar bem mesmo assim?" Pensei antes de responder. "Já fiquei antes." O Davi ficou quieto. Depois disse, sem olhar para mim: "Quando meu pai foi embora, eu achei que não ia ficar bem nunca mais." Fiquei. Pausa. Levou tempo, mas ficou. "É", eu disse. "É sempre assim. Leva tempo, mas fica." O baio suspirou. Aquele sopro longo e quente de cavalo que parece quase humano às vezes.
Ficamos ali por 1 hora sem precisar falar mais nada. O baio viveu mais 5 meses. Numa manhã de agosto, não se levantou. Sepultei ele no fundo do pomar, debaixo da sombra da maçanzeira mais velha, a primeira que Maristela tinha plantado. Achei que fazia sentido. A Lúcia plantou uma flor na terra nova depois. Que flor é essa? Perguntei. Não sei. A dona Cecinha me deu. Disse que é uma que volta todo ano. Perene. Fui embora sem falar, mas aquela palavra ficou dentro de mim por dias. Volta todo ano. Vê o que ficou. Entre nós sem nome. Foi numa tarde de setembro que a coisa finalmente ganhou nome. Estávamos no pomar, os dois sozinhos. Davi na escola, Lúcia na casa de uma amiga. Eu podava uma fileira e Valdirene anotava a produção estimada no caderno de campo. Parou de escrever de repente. Onésimo, disse. Sem o seu na frente, que ela tinha abandonado havia meses. Eu preciso te perguntar uma coisa. Pergunta. O que você quer que a gente seja? Parei de podar. O silêncio do pomar era cheio. Grilos, vento na folhagem, um pássaro lá longe. Mas havia uma qualidade diferente nele, que eu conhecia. O silêncio diante de uma coisa importante. Virei para ela. Ela estava me olhando com aquela objetividade dela, sem rodeio, sem jogo. Tinha aprendido cedo que não tinha tempo para rodeio. Não sei como isso funciona, eu disse. Faz 8 anos que fico sozinho. Eu sei. Ela não desviou. Mas eu estou perguntando o que você quer, não o que você sabe fazer. Pensei de verdade. Olhei para o pomar que era de Maristela e que continuava crescendo, para as flores que a Lúcia tinha plantado, para o caderno de campo do Davi, para o lugar no pasto onde o baio tinha pastado por 11 anos. Quero que vocês fiquem, eu disse. Os 3, aqui. Por quanto tempo? Pelo tempo que quiserem ficar. Ela ficou olhando por um momento. E se a gente quiser ficar para sempre? Engoli. Então para sempre. Ela assentiu. Virou de volta para o caderno. Continuou anotando como se fosse um assunto de logística que tinha sido resolvido. Fui embora para outra fileira de maçanzeira, mas as mãos ficaram levemente menos firmes na tesoura por um bom tempo depois. 6. A partida do Davi. O Davi passou no processo seletivo da Escola Técnica em Palmas. A carta chegou numa terça de outubro, num envelope amarelo com brasão da instituição. Eu fui buscar o correio e voltei com o envelope na mão, sentindo o peso dele que era muito pouco para carregar tanto. Dei para ele na mesa do almoço, sem nada. Ele abriu com aquela calma que era só aparência. Os olhos trairiam ele se alguém conhecesse o olho dele como eu conhecia. Leu devagar. Leu de novo. Colocou na mesa. Ficou quieto. A Lúcia olhou para o irmão. Olhou para mim. Olhou para o envelope. Passou? Ela perguntou. Ele assentiu. Ela gritou com aquela garganta de 8 anos que não tinha noção de volume. Pulou da cadeira. Foi abraçar ele pela metade porque era tudo que conseguia alcançar. Valdirene estava de costas para a gente no fogão, e eu vi os ombros dela tremendo levemente, choro contido, daquele que você não deixa sair porque não quer aparecer fraco na frente de filho. O Davi me olhou por cima do abraço da irmã. Obrigado, ele disse. Você passou por mérito seu. Eu sei, mas sem o senhor eu não estava nem tentando. O Davi partiu numa manhã de fevereiro. Tinha uma mochila grande nas costas e uma bolsa menor na frente. Valdirene arrumou as roupas dele 2 dias antes, dobrando com aquele cuidado excessivo de mãe que sabe que não vai estar lá para cuidar. A Lúcia colocou na bolsa, sem que ninguém pedisse, um desenho dobrado. Não sei de quê, não perguntei. Era entre os dois. Fui levar ele até a rodoviária de Cocalândia. A Lúcia chorou desde a porteira. Não o choro discreto, o choro inteiro dela, sem filtro. O Davi abraçou a irmã por um tempo longo, falou baixinho no ouvido dela e ela foi ficando mais quieta até parar. Valdirene foi o abraço mais rápido, 2 segundos, mas com as 2 mãos no rosto dele, olho no olho, sem falar nada. Não precisava. No carro, o caminho até Cocalândia
Foi em silêncio. Quando chegamos na rodoviária, o ônibus já estava esperando. O Davi pegou as bolsas. Ficou parado na calçada. Me olhou. 12 anos agora. Alto sério, com aquele olhar que tinha a profundidade de alguém que viveu mais do que a idade deveria pedir. Seu Oni, ele disse, voltando ao apelido da irmã pela primeira vez em meses. O que foi? O senhor salvou a gente. Vocês se salvaram, eu disse. Eu só abri a porteira. Abrir a porteira foi tudo. Ficamos olhando um para o outro por um momento. Então ele veio e me abraçou. Foi o abraço de filho. Não de protegido, não de agradecido, de filho. Com aquela força de menino que virou homem mais rápido do que devia, mas que ainda lembrava como era precisar de alguém. Eu fechei os braços em volta dele e deixei. O ônibus partiu às 8h15 da manhã. Fiquei na calçada vendo até sumir na estrada. Depois fui pro carro, sentei, coloquei as mãos no volante. Fiquei assim por um tempo que não soube medir. Não era tristeza pura. Era aquela mistura que só quem cria filho conhece. Orgulho e vazio lado a lado, sem se contradizer, os dois verdadeiros ao mesmo tempo. Depois, liguei o carro e voltei para a fazenda. 7. O que fica? A fazenda mudou naqueles 2 anos de um jeito que não tem na régua. Não foi reforma, não foi ampliação, foi presença, foi o som de criança no quintal e panela no fogão e discussão sobre cerca e risada de coisa boba. Foi a flor que a Lúcia plantou na tumba do bairro, que voltou na primavera seguinte, vermelha e teimosa, exatamente como prometida. Certa manhã de junho, mais de 2 anos depois daquela tarde no pomar, acordei antes do sol e fui até a varanda sem motivo específico. O cerrado ainda estava escuro. As estrelas que o interior guarda, aquelas que a cidade esconde com tanto luz inútil, estavam todas lá, imóveis, antigas, indiferentes ao que acontece aqui embaixo de um jeito que achei sempre mais reconfortante do que assustador. Fiquei quieto por um tempo. Pensei no dia que o baio parou no brejo seco e levantou as orelhas para um som que eu quase não ouvi. Pensei nos 2 meninos que entravam pelo pomar com o chinelo arrebentado catando maçã do chão. Pensei no estômago do Davi roncando no silêncio da tarde e na voz pequena da Lúcia dizendo essa é pra mamãe. Pensei enquanto eu estava perto de não descer do cavalo. Não por maldade, por costume. Por aquele hábito de homem sozinho que aprende a não se envolver porque envolvimento dói, porque abrir porteira de estranho custa, porque o caminho mais seguro é sempre o de olhar e seguir. Quase segui. E o que me parou não foi coragem, foi curiosidade, talvez. Foi aquele segundo de hesitação antes do gesto, que às vezes é a coisa mais importante de uma vida. Naquele segundo, eu desci do baio, e tudo que veio depois veio por causa disso. A Valdirene apareceu na varanda de trás com 2 canecas. Me viu parado olhando para o cerrado escuro e ficou do meu lado sem perguntar o que eu estava pensando. Ela tinha aprendido que às vezes eu precisava ficar quieto e que ficar do lado sem cobrar resposta era a maior generosidade que alguém podia me oferecer. Tomamos o café em silêncio. Lá dentro, a Lúcia ainda dormia. Em poucos meses ia fazer 10 anos. Ela mesma já estava planejando a festa com aquela antecedência exagerada que era só dela. Davi ligava todo domingo da escola em Palmas, pontual como relógio, com novidade de aula e perguntas sobre o pomar, e aquela voz, que estava ficando mais grossa, que me pegava de surpresa às vezes. O sol começou a aparecer no horizonte. Devagar, como sempre faz, aquela linha laranja que vai crescendo até não caber mais no fundo do cerrado e transbordar para o céu inteiro. Valdirene olhou para frente e disse baixinho, "Você tá bem?" "Tô", eu disse, e era verdade. Ela assentiu. Tomou o último gole do café. Então encostou levemente o ombro no meu. Não foi gesto de romance. Não foi declaração. Foi a coisa mais simples do mundo.
Dois adultos que passaram por perda demais, encostados um no outro na varanda de uma fazenda do interior de Tocantins, vendo o sol nascer sobre um pomar de maçã no meio do cerrado. Ficamos assim até a Lúcia aparecer na porta com o cabelo despenteado e os olhos semicerrados, dizendo que estava com fome e que Francisca tinha escapado do galinheiro de novo. A vida voltou ao ritmo dela, e eu fui junto. Tem uma coisa que aprendi naqueles 2 anos que não aprendi nos 61 anteriores. Aprendi que solidão não é punição, não é merecimento, não é o destino de quem perdeu demais. É um estado, como seca, como inverno, como a terra dura antes da chuva. Passa. Com o tempo passa, ou com a ajuda de alguém que aparece do nada, num fim de tarde com chinelo arrebentado e sacola velha, e uma generosidade no gesto de guardar a melhor fruta para a mãe antes de guardar uma para si. Aprendi que chegar a tempo não depende de sorte. Depende de prestar atenção. Depende de ouvir o que o cavalo ouve. Depende de não ir embora quando o mundo dentro da cabeça manda ir. Depende de descer da cela e caminhar até o som, mesmo sem saber o que vai encontrar. Aprendi que a casa que parece grande demais para uma pessoa só não está esperando que você encolha para caber nela. Está esperando que você encha ela de novo. Naquela manhã de junho, antes que a fazenda acordasse de vez, fui até o fundo do pomar, até a maçanzeira velha, até a terra onde o baio descansava, até a flor vermelha que a Lúcia tinha plantado e que tinha voltado como prometido. Fiquei parado ali por um tempo. Não falei com Maristela, nunca fui de falar com os mortos em voz alta, não era meu jeito. Mas pensei nela com aquela saudade mansa que aprendi a reconhecer como amor que não vai embora, só muda de forma. Pensei em como ela teria gostado da Lúcia, em como teria reconhecido no Davi a seriedade de quem escolhe ser bom apesar de tudo, em como teria olhado para Valdirene com aquele olhar de mulher que avalia outra mulher e decide em 2 segundos se pode confiar. E pensei que ela teria dito, com aquela objetividade dela, que era amor disfarçado de praticidade. Finalmente, Onésimo. O sol já estava alto quando voltei para casa. A Lúcia corria no quintal atrás da Francisca, que tinha escapado de novo. Valdirene estava na varanda com o caderno de contas, calculando a estimativa da próxima colheita. De dentro da casa vinha o cheiro de café passado e pão esquentando. Parei na entrada da varanda. Olhei tudo aquilo por um segundo. Não com aquela pressa de quem vai logo entrar, mas com a pausa de quem sabe que precisa guardar o momento, porque momentos assim não avisam quando chegam e não se repetem quando vão. Valdirene ergueu os olhos do caderno. Vai entrar ou vai ficar aí parado? Vou entrar. Então entra, o café tá quente. Entrei. E aquela coisa pequena e enorme ao mesmo tempo, entrar numa casa que tem café quente e gente dentro, foi o que eu mais tinha precisado em 8 anos de silêncio e que nunca soube nomear direito até aquele momento. Era isso. O Davi voltou em julho. Não avisou com antecedência. Ligou na sexta à noite dizendo que estava no ônibus, que chegava sábado de manhã cedo, que não precisava buscar. A Lúcia ficou acordada até meia-noite de tanta animação e eu tive que dizer 3 vezes que ela precisava dormir porque ele não ia chegar mais rápido por causa da vigília dela. Ela foi para o quarto resmungando, mas às 6 da manhã já estava na porteira esperando. Eu vi pela janela da cozinha aquela menina de 9 anos parada no meio da estrada de terra, com o cabelo ainda bagunçado do travesseiro, olhando para o horizonte com uma seriedade de quem está cumprindo missão. O sol estava nascendo atrás dela, aquele laranja do cerrado que não tem igual em lugar nenhum, e ela ficou assim tão quieta e tão plantada no chão que por um segundo pareceu que era parte da paisagem. Valdirene chegou do meu lado com café e olhou pela mesma janela. Ela dormiu? Perguntei. Fingiu que dormiu. Tomamos o café em silêncio, olhando a filha dela esperando o irmão. O ônibus chegou com 40 minutos de atraso.
Coisa normal de estrada de interior, que tem seus próprios horários e não pede desculpa por isso. O Davi desceu com a mochila nas costas e um jeito diferente que eu notei antes mesmo de ele chegar perto. Não era diferente de roupa ou de corte de cabelo, era diferente de dentro. Tinha uma leveza nele que antes não estava lá. Não a leveza de quem não carrega nada, mas a de quem aprendeu a distribuir melhor o peso que carrega. A Lúcia correu até ele e o abraçou com aquela força desproporcional dela. Ele riu. Eu não lembrava de ter ouvido ele rir assim, solto, sem reserva, daquele jeito que sai quando a gente está onde precisa estar. Levantou a irmã do chão, rodou uma vez, colocou de volta. E ela ficou reclamando que tinha ficado tonta, enquanto claramente queria que ele fizesse de novo. Valdirene foi até ele, mesmo abraço de sempre. Rápido, firme, as duas mãos no rosto dele por um segundo. Mas eu vi que ela fechou os olhos naquele segundo, coisa que ela não fazia quando estava só cumprindo o ritual. Depois ele veio até mim, aperto de mão, mas com a mão esquerda no meu ombro, um gesto de homem, de igual para igual, que me pegou de surpresa de um jeito bom. Como está o pomar? Ele perguntou. Precisando de você. Ele sorriu de lado. Então, vamos lá. Passamos a manhã no pomar. Não por obrigação. A fazenda estava bem, a colheita ainda estava longe, não havia urgência nenhuma. Fomos porque era o lugar de voltar. Era o lugar onde a gente sabia falar sem precisar de pauta. Ele foi andando pelas fileiras com aquele olhar de antes, avaliando, anotando no mesmo caderninho que tinha viajado com ele para Palmas, e voltado cheio de observações novas, misturadas com anotações de aula. Essa árvore aqui, ele disse, parando numa maçanzeira do canto, tá com sinal de fungo na folha. Aprendi como tratar no semestre passado. Me ensina. Ele me olhou. O senhor quer que eu ensine o senhor? Por que não? Ele ficou quieto por um segundo, com aquela expressão de quem está processando uma inversão de papel que não esperava. Depois abriu o caderno e começou a explicar. Eu ouvi com atenção. Fiz pergunta. Ele corrigiu minha pergunta com educação e explicou de novo de outro ângulo. Era bom professor. Tinha paciência. Não pulava etapa. Não presumia que o outro já sabia. Aprendi com ele naquela manhã. E aquilo, aprender com um menino de 12 anos que eu tinha ensinado a segurar tesoura de poda, foi uma das coisas mais honestas que a fazenda já me deu. À tarde, sentamos debaixo da jabuticabeira velha do canto do pomar. Era o lugar de sempre. O mesmo tronco, a mesma sombra generosa, o mesmo cheiro de terra úmida que o córrego próximo mandava quando o vento vinha do leste. O Davi ficou um tempo olhando para o pomar antes de falar. Lá em Palmas, tem um professor que perguntou para a turma por que cada um tinha escolhido agronomia, disse ele. E o que você respondeu? Falei de um fazendeiro que me ensinou a ler o chão. Fiquei quieto. Ele perguntou o nome do fazendeiro. E você disse? Disse. Ele me olhou. Ele perguntou se eu ia voltar para a fazenda quando terminar o curso. E vai? O Davi olhou para o pomar, para as fileiras de maçanzeira que ele mesmo tinha ajudado a salvar, para a terra vermelha que absorvia o sol da tarde com aquela paciência que só a terra tem. Não vim embora de verdade, ele disse. Só fui estudar. Não precisei responder. Mas por dentro alguma coisa se acomodou no lugar certo, como pedra que encontra seu encaixe depois de muito tempo rolando. Naquela noite, depois do jantar, a Lúcia apareceu com um papel dobrado na mão. Era o desenho. O mesmo que ela tinha me dado meses antes. 3 pessoas de mãos dadas na frente do pomar, com a letra torta escrevendo minha família. Mas tinha algo novo. Uma quarta figura, menor, ao lado das 3. Quem é esse? Perguntei. Ela apontou para o Davi com o queixo. Coloquei ele de volta. O Davi olhou para o desenho, depois olhou para a irmã. Eu nunca tinha saído. Eu sei, ela disse. Mas agora está no papel também. Dobrou o desenho, devolveu para mim e foi embora para a cama como se fosse a coisa mais normal do mundo.
Eu fiquei com o papel na mão por um tempo. Depois fui guardar com o anterior, na gaveta da cômoda do quarto, onde eu também guardava a foto de Maristela e a primeira conta do pomar que zerou depois de anos no vermelho. Coisas que não podem sumir. Na última noite, antes do Davi voltar para Palmas, fui até a varanda dos fundos depois que a casa dormiu. O céu estava limpo, daquele limpo de interior que a cidade não conhece. As estrelas todas lá antigas, firmes, com aquela indiferença que não é frieza, é permanência. Fiquei pensando na tarde do pomar, no dia que o baio parou e levantou as orelhas, na maçã que a Lúcia guardou para a mãe antes de guardar para ela, na voz do Davi dizendo abrir a porteira foi tudo. Pensei em quanto aquilo tudo tinha custado pouco. Não em dinheiro. Em dinheiro tinha custado alguma coisa, mas menos do que eu esperava e muito menos do que me devolveu. Tinha custado apenas aquilo que a solidão vai roubando aos poucos, sem que a gente perceba. A disposição de descer do cavalo, de parar, de ouvir, de caminhar em direção ao som mesmo, sem saber o que vai encontrar. Maristela dizia que o cerrado ensina quem presta atenção. Eu passei anos prestando atenção nas árvores, nas cercas, na água do córrego, nas nuvens que anunciam chuva. Aprendi a ler tudo isso. Só não aprendi a ler gente. Até aquela tarde de fim de dia no pomar, quando 2 meninos com chinelo arrebentado me ensinaram, sem saber, que a leitura mais importante é a que a gente faz com o coração um pouco mais aberto do que o costume manda. De manhã, antes de levar o Davi para a rodoviária, fui até a tumba do baio. A flor da Lúcia estava lá, vermelha, firme na terra escura. Fiquei em silêncio por um tempo. Não tinha muito o que dizer. O baio sabia de tudo. Tinha carregado eu por 11 anos de dor e rotina e silêncio. Tinha galopado 22 quilômetros de cerrado na madrugada sem reclamar. Tinha parado no brejo seco naquela tarde e levantado as orelhas no momento exato. Era o único que sabia de tudo desde o começo. Fiz bem, eu disse para a flor, para a terra, para quem estivesse ouvindo, e voltei para casa. O ônibus do Davi partiu às 8h15, igual da primeira vez. A Lúcia não chorou dessa vez. Abraçou o irmão por um tempo longo, sussurrou alguma coisa no ouvido dele que não ouvi e ficou de mão na cintura, olhando o ônibus ir embora com a soberania de quem já superou a parte difícil do processo. No carro de volta, ela ficou quieta na janela por um tempo. Depois disse: "O seu Oni acha que ele vai ficar famoso um dia? Por quê? Porque ele é muito inteligente e trabalha muito. Gente assim fica famosa." "Talvez", eu disse, "mas ele não precisa ficar famoso para ser importante." Ela pensou nisso por um momento. "É verdade, o senhor nunca foi famoso e é a pessoa mais importante que eu conheço." Não soube o que responder. Então, não respondi. Dirigi em silêncio pelo resto do caminho, com aquela frase da Lúcia ocupando o peito de um jeito que não cabia nele. E quando chegamos na fazenda, quando a porteira abriu e a estrada de terra vermelha apareceu na frente e a casa estava lá no fundo com a fumaça fina do fogão da Valdirene saindo pela janela da cozinha, eu parei o carro por um segundo antes de entrar. Só para ver, só para guardar, só para saber de verdade que era isso. Era exatamente isso.